Vamos falar um pouco mais sobre a defesa planetária que temos hoje na Terra contra perigos vindo do espaço. Hoje nós vivemos em um mundo onde muitas vezes não temos tempo para quase nada. Estamos sempre atrasados ou com pressa para fazer tarefas diárias. E não nos damos conta de que o universo está em movimento igual nós. Logo podemos esperar que em algum dia algo do espaço poderá vir em direção à Terra como os cometas, asteroides e meteoros. E assim destruindo nosso planeta, ou algum país. Além dos detritos deles que caindo sobre a Terra, ocorre a conhecida chuva espacial. E não podemos esquecer do lixo espacial, que é outro que pode se tornar um grande problema. Em primeiro lugar, vamos explicar a diferença entre meteoros, asteroides e cometas. Asteroides. Os asteroides são corpos rochosos, geralmente metálicos, remanescentes do violento passado dos planetas, ou seja, são detritos originados de colisões entre planetas. Asteroides muito grandes costumam ser chamados de planetoides. Grande parte dos asteroides no Sistema Solar apresenta cerca de 1 quilômetro de diâmetro, mas alguns podem chegar a centenas de quilômetros. Os asteroides são rochosos e não possuem formato definido. Já os cometas são geralmente formados por gases e gelos solidificados pelas baixas temperaturas do espaço. Quando se aproximam do Sol, passam a exibir uma longa e brilhante cauda, que surge em razão da evaporação de sua superfície quando exposta aos ventos solares. Podem ser divididos entre cometas periódicos e não periódicos. Os primeiros apresentam órbitas bastante elípticas em torno do Sol, e os não periódicos descrevem órbitas aproximadamente parabólicas, podendo retornar às proximidades do Sol somente em milhares de anos, caso voltem. Os cometas exibem uma longa e brilhante cauda. E por fim, os meteoros, que apresentam uma cauda brilhante e popularmente são conhecidos como estrelas cadentes. A grande velocidade, por volta de 250 mil quilômetros com a qual os meteoros entram na atmosfera junto ao atrito com o ar, normalmente destroem a maioria dos meteoros menores, produzindo pequenos detritos, os chamados meteoritos. Os meteoritos são compostos principalmente por materiais como ferro, níquel e outros minerais. Aproximadamente 17 mil meteoritos caem anualmente na Terra. Sabendo disso, caso venha algum dia ocorrer, será que a humanidade vai estar preparada para defender o nosso planeta? Hoje, cada dia mais, infelizmente, em vez de uniões entre nações para resolvermos problemas do cotidiano, quanto problemas mundiais, as nações estão se divergindo e sempre disputando entre si, seja por confrontos terrestres, conhecidos como guerra, ou tanto quanto conflitos econômicos, políticos, e disputas muitas vezes sem sentido. Porém, o real problema da humanidade pode não ser somente conflitos terrestres entre grandes potências. Mas o perigo pode vir também do espaço. Isso porque, hoje na órbita da Terra temos muitos destroços de satélites e missões espaciais que não deram certo, ou que concluíram suas missões. Isso pode ser um grande perigo no futuro para nós aqui na Terra, pois, esses destroços podem vir em direção à Terra colidindo em lugares de grande população. Um bom exemplo disso é a China. Em 2021, o primeiro estágio do foguete Longa Marcha 5B, lançado pela China para colocar em órbita o primeiro módulo da Estação Espacial Tiangong, voltaria à Terra. O problema é que esse retorno estava descontrolado. E bem, estamos falando de um objeto de mais de 30 metros de comprimento e 21 toneladas podendo cair em qualquer parte do planeta. Felizmente os restos do foguete caíram no Oceano Índico, próximo às Ilhas Maldivas, mas sem causar qualquer tipo de dano. A passagem, no entanto, nos deixa alerta para outra situação. Com a quantidade cada vez maior de satélites sendo lançados, será que um dia corremos o risco de encarar uma chuva de lixo espacial? De fato, a quantidade de lixo que orbita o nosso planeta é enorme.
Segundo dados de 2019 da Rede de Monitoramento Espacial dos Estados Unidos, as Space Surveillance Network, há cerca de 20 mil objetos artificiais orbitando o nosso planeta. Apesar da enorme quantidade, podemos ficar tranquilos. Caso esses fragmentos menores, por qualquer motivo, acabem reentrando na atmosfera, a combinação entre velocidade e atrito com o ar fará com que eles queimem. O máximo que pode acontecer nesse sentido, caso o objeto seja grande o suficiente e esteja de noite, é vermos rastros como se fossem estrelas cadentes. Isso não significa que esses detritos são inofensivos. Na verdade, eles tendem a causar problemas não aqui embaixo, mas no próprio espaço. O que faz com que esses objetos fiquem em órbita é a sua velocidade. Grosso modo, para percorrer uma trajetória ao redor da Terra sem escapar pela tangente, e partir rumo ao espaço, ou cair em direção à superfície, é preciso que um corpo esteja se movimentando a uma velocidade que fique em equilíbrio com a atração gravitacional do nosso planeta. Essa velocidade varia de acordo com a distância que o corpo em questão está da Terra e, via de regra, quanto mais perto, mais rápido ele tem que ir para ficar em equilíbrio. Um exemplo é a Estação Espacial Internacional, ISS, que viaja entre 410 e 420 km acima do nível do mar a uma velocidade em torno de 27 mil km. Já satélites geoestacionários, que ficam parados no céu sobre determinado ponto do nosso planeta, ficam bem mais distantes, a cerca de 36 mil quilômetros da superfície. Eles se equilibram nessa situação a uma velocidade menor, de cerca de 11 mil quilômetros. Supondo que esses detritos estejam no mesmo nível da ISS, falamos aqui de um pedaço pequeno, vamos imaginar aqui um detrito de 2 centímetros, viajando a uma velocidade quase 8 vezes superior à de uma bala de rifle. Não é preciso dizer o que aconteceria se um deles acabasse atingindo um satélite ou, até mesmo, a estação espacial. O risco maior, portanto, é o de danificar ou até mesmo inutilizar satélites e estruturas úteis que estão na órbita da Terra, como satélites de GPS, meteorológicos ou de comunicações cujos serviços são usados com frequência pela população como um todo. O que determina se um objeto chegará inteiro ou não à superfície do planeta é o seu tamanho e a sua composição. Quanto maior ele for, como no caso do primeiro estágio do foguete chinês, maior a chance de ele sofrer um impacto com a superfície do planeta. A composição também ajuda. Quanto mais denso ele for e for composto por materiais resistentes ao calor gerado pela reentrada, mais inteiro ele chegará ao chão ou ao mar. Para que um objeto em órbita caia, é preciso que a sua velocidade seja reduzida a ponto da atração gravitacional do planeta vencer a disputa. Esse artifício é usado, por exemplo, quando se quer baixar satélites e outras estruturas desativadas, como ocorreu com a estação russa Mir, e a norte-americana Skylab. Neste caso, a velocidade é diminuída intencionalmente e de forma calculada, fazendo com que o objeto caia no mar. Uma região bastante usada para isso é o Pacífico Sul, entre o Chile e a Nova Zelândia. Outros perigos que podem atingir a Terra são os meteoros e os que chegam ao solo terrestre, que são chamados de meteoritos. Em 2013, por exemplo, um meteorito explodiu sobre Chelyabinsk, na Rússia, ferindo pessoas com os estilhaços de janelas. Danos que seriam infinitamente maiores se o objeto não tivesse apenas 20 metros de comprimento. Em julho de 2019, um asteroide do tamanho de um campo de futebol passou a 65 mil quilômetros da Terra, o que, em termos astronômicos, equivale a um carro a 65 centímetros do pedestre. Se mudasse de rota, poderia destruir uma cidade do tamanho de São Paulo. Diante disso, a Agência Espacial Europeia, ESA, na sigla em inglês, trabalha com parceiros internacionais para melhorar a detecção de corpos celestes. Em abril de 2021, foi inaugurado no Chile um observatório dedicado a essa atividade e que se juntou a um similar na Espanha.
O grande avanço, no entanto, está no projeto batizado de FlyEye, olho de mosca, telescópio autônomo de várias lentes, como a visão multifacetada de um inseto. O primeiro FlyEye entrará em operação na Sicília, Itália. Como parte do esforço global para caçar objetos celestes arriscados, como asteroides e cometas, a ESA está a desenvolver o telescópio automatizado FlyEye para fazer levantamentos noturnos do céu. Este telescópio é o primeiro de uma rede futura que irá varrer completamente o céu, identificando automaticamente possíveis novos objetos próximos à Terra. Esses potenciais novos objetos são verificados na manhã seguinte por operadores humanos, para ter certeza de que são de fato detecções reais. Os dados recolhidos serão então submetidos ao Minor Planet Center, desencadeando observações de acompanhamento para compreender melhor a órbita do objeto próximo da Terra e a probabilidade de impacto. Embora nenhuma rede consiga detectar todos os objetos potencialmente perigosos, sob condições favoráveis, a rede FlyEye detectará tudo até cerca de 40 metros de diâmetro, normalmente 3 semanas antes de um potencial impacto. Fazendo assim o mundo criar uma defesa planetária. O conceito de defesa planetária é baseado em esforços realizados para proteger a Terra de impactos de asteroides. Diariamente, mais de 90 toneladas de rochas e poeira espacial passam pela atmosfera terrestre. No entanto, boa parte queima muito antes de chegar ao solo e pode até gerar um rastro de luz. Outros meteoritos, um pouco maiores, podem no máximo render uma caça ao tesouro. Pois seus minerais podem ser bastante valiosos aqui na Terra. Mesmo que a atmosfera terrestre nos proteja da maior parte dos impactos, nem sempre é assim. Há milhões de anos, quando dinossauros ainda caminhavam pela Terra, um asteroide de cerca de 10 km colidiu com o planeta, resultando em uma grande extinção em massa e uma cratera de 180 km de largura. A defesa planetária atualmente trabalha para identificar objetos potencialmente nocivos próximos à Terra. Agências espaciais estão se preparando para defender o planeta caso algum dia seja preciso. Um dos métodos usados é identificar potências perigos futuros, assim criando um plano de defesa prévio. Atualmente, centenas de telescópios e observatórios estão procurando por objetos que possam colidir com a Terra. A partir dos dados coletados, os catálogos são construídos, como o do Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra, CNEOS, da NASA. Eles listam cometas, asteroides e os potenciais riscos de colisão. A primeira parte para descobrir se um cometa ou asteroide é um objeto potencialmente nocivo é entender a órbita dele. Depois de descoberta, é muito fácil decifrar a trajetória do corpo espacial. Atualmente, alguns telescópios têm como função rastrear esses objetos próximos à Terra potencialmente nocivos. O Escritório de Coordenação de Defesa Planetária da NASA, criado em 2016, trabalha em conjunto com diversos centros de pesquisa de asteroides, como o Catalina Sky Survey, Pan-STARRS, Lincoln Near Earth Asteroid Research, e Spacewatch. A NASA já vem fazendo esse papel de defesa planetária desde a década de 1970. Em 1998, o Congresso americano encarregou a NASA de descobrir 90% dos objetos próximos à Terra com mais de 1 quilômetro de comprimento que estejam a cerca de 48 milhões de quilômetros do planeta. Essa pesquisa concluiu que nenhum dos grandes corpos espaciais próximos apresentavam perigos. Isso porque, alguns tipos de objetos poderiam apresentar riscos à Terra. Asteroides com mais de 100 metros de diâmetro podem causar problemas em escala regional, enquanto os com mais de 1 quilômetro podem gerar catástrofes globais. Mesmo assim, meteoritos menores, como o que atingiu Chelyabinsk, na Rússia, em 2013, podem causar danos consideráveis. Além do tamanho, há outros fatores que podem influenciar na gravidade de um evento como esse: ângulo, velocidade e região do planeta da colisão.
Asteroides podem desencadear tsunamis, terremotos e incêndios. Para isso, pesquisadores têm trabalhado em formas de desviar a rota desses asteroides. O mecanismo de defesa planetária é feito enviando uma nave ao espaço. Pesquisadores têm em mente 3 cenários possíveis: o asteroide é desviado com a colisão da espaçonave nele. O asteroide seria desviado com a gravidade, ou, em último caso, bombas são usadas pela espaçonave para destruir o alvo. Um pequeno desvio na trajetória pode ser o suficiente para evitar uma colisão. Essa técnica é conhecida como impacto cinético e já chegou a ser testada em 2022, com a missão DART. Uma espaçonave foi enviada pela NASA para colidir com o asteroide Dimorphos, de cerca de 160 metros de diâmetro. A rocha é a menor de um sistema duplo que não apresentava perigo à Terra. A missão foi super eficaz e mudou para sempre a rota do asteroide. Outra estratégia para evitar a colisão de um asteroide com a Terra seria usando a gravidade. Pesquisadores propuseram que uma espaçonave poderia ser usada como um trator de gravidade para atrair gravitacionalmente um objeto espacial. No entanto, a eficácia ainda não foi testada. Por fim, outra técnica é a de enviar uma, ou várias ogivas nucleares em direção ao asteroide, pulverizando uma boa parte do alvo. E mesmo que essa técnica seja possível, é preciso rastrear os objetos espaciais com precisão e antecedência de meses, anos, ou até mesmo décadas. Logo podemos concluir que, a humanidade precisa unir forças, para criar um departamento de defesa planetária sólido, e que tenham contribuição conjuntas de dados e informações de todas as nações, contra possíveis colisões futuras. E o que vocês acham que poderia ser feito em modo global para nós humanos evitarmos uma possível colisão vinda do espaço? Obrigado pessoal, e até a próxima!